Irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do 14 ao 16. Os irmãos acharam? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ajuda-me pelo teu Espírito a ministrar esta palavra. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e faça nossos ouvidos atentos à tua voz. Eu preciso de ti, nós precisamos de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, podem sentar. Muito obrigado. Eu quero ministrar aos irmãos hoje um tema que tem compungido meu coração nesses últimos dias. Eu quero vos falar sobre santificação. Santificação. Para fins de nossa meditação, eu, durante a ministração, posso usar algumas palavras intercambiáveis: santificação, santidade, santo. Então, para uma definição breve, santidade é o estado, santificação é um processo. Eu sou santo, nós somos santos, enquanto estamos sendo santificados. Eu tenho plena ciência de que santificação, santidade, santo, são temas pouco palatáveis, pouco atrativos para muitas pessoas. São daquelas temáticas que talvez hoje muitas igrejas já se colocaram na caixa do esquecimento. Porque santidade, santificação, pode parecer para muitos um termo insípido. Insípido é aquilo que é sem graça, incolor, de pouca atratividade. E você sabe que, às vezes, nas artes, nas pinturas, quando se retrata uma pessoa dita santa ou santo, geralmente a figura que ali está é de um semblante caído, triste, morocochô, sem graça. Então parece que ser santo, buscar a santificação, é um processo insípido, inodoro, incolor. Contudo, C.S. Lewis, um grande teólogo, ele disse que com pouco conhecimento tem aqueles que acham que a santidade é insípida. Quando alguém descobre a verdadeira santidade, descobre também que ela é irresistível. Se somente 10% da população mundial possuísse essa qualidade, o mundo todo não seria salvo em apenas um ano. R.C. Sproul, um grande teólogo, ele disse que, por causa do pecado, que é uma traição universal contra o Criador, contra o Deus Santo,
todos os seres humanos, independente de classe social, de cor, todas as pessoas de todas as raças, língua, tribos e nações. Por causa do pecado diante de Deus, nós nos tornamos devedores, inimigos e criminosos. O aspecto devedor está na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas. E as nossas dívidas eram impagáveis. Inimigos, porque por causa do pecado violamos o relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia diz que todos aqueles que fazem a vontade da carne ou estão no mundo constituem-se inimigo de Deus. Criminosos, porque no breve catecismo de Westminster tem uma pergunta lá, 14, e a pergunta é: o que é o pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão desta lei. Palavra de Deus. E segundo a Bíblia, há 3 coisas que são absolutamente necessárias para a salvação de todo homem, de toda mulher na cristandade: justificação, regeneração e santificação. O termo justificação, segundo Mia Palma, conhecendo as grandes doutrinas da Bíblia, é um termo forense que nos remete a um tribunal, aonde o homem e a mulher culpado diante de um Deus justo, Abraão disse que ele é o juiz de toda a terra, o homem e a mulher não pode justificar a si mesmo, é um condenado à morte e à perdição perpétua, eterna. Não podendo se justificar, Deus então provê Cristo Jesus para ser oferecido como sacrifício expiatório e nos redimir dos nossos pecados e nos tornarmos justos pela sua justiça. Por isso que Paulo vai dizer: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cristo nos justifica, não há mérito em nós, nada poderíamos fazer. Quando João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que o Cordeiro de Deus? Porque na antiga aliança, os homens e as mulheres levavam seus cordeiros, seus bois, seu touro, e havia derramamento de sangue, atrás de derramamento de sangue. Mas o sangue na antiga aliança cobria o pecado. Mas quando João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que o Cordeiro de Deus? Porque nós transgredimos a lei de Deus. E para satisfazer a justiça de Deus, só um Cordeiro provido pelo próprio Deus. Em Cristo nós somos justificados e somos tornados justos. Isso é maravilhoso, isso é bendito. Depois da justificação, segue-se a regeneração, que se dá em 2 processos. A regeneração é uma experiência subjetiva, seguido da adoção, que é um privilégio objetivo. E regeneração sugere uma cena familiar. A alma morta em transgressões e ofensas precisa de uma nova vida, sendo esta concedida por um ato divino de regeneração. A pessoa, por conseguinte, recebe uma nova vida, torna-se herdeiro de Deus e membro da sua família. Foi o que Cristo disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Mas como? Um homem entrará no ventre da sua mãe, voltará a nascer? Não. O que nasce da carne é carne. Nós temos que nascer da água e do
Espírito. E aí Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 2, verso 19. Portanto, agora, vós não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas sois santos, co-herdeiros dos santos, e sois da família de Deus. Por isso que Abraão, quando chamou os pastores de Ló que estavam brigando, e chamou também o seu sobrinho para conversar com ele, com Ló, disse: não haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos. Nós somos da família de Deus. Depois da justificação e da regeneração, que se dá de uma vez só, vem o processo da santificação, que sugere uma cena do templo, pois esta palavra relaciona-se com o culto a Deus. O homem e a mulher, agora harmonizados em suas relações com a lei de Deus, recebem uma nova vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Como é gostoso servir ao Senhor. Aleluia! Essa pessoa agora, dessa hora em diante, dedica-se ao serviço do Senhor. Tal pessoa é santificada por sua própria vontade, ele entrega-se a Deus. Como ocorre a santificação? Recorro a uma definição do grande teólogo J.C. Ryle. Ele diz que a santificação é aquela operação espiritual interna. Cuidado com as aparências exteriores de santificação. Deus vê o coração. Que o Senhor Jesus Cristo realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo, quando ela é chamada para ser um crente verdadeiro. Cristo não somente a lava dos seus pecados, mediante o seu próprio sangue, como também o separa de seu apego natural ao pecado e ao mundo, colocando um novo princípio em seu coração e tornando-o uma pessoa santa na sua vida prática. E o instrumento pelo qual o Espírito Santo efetua essa obra, geralmente é a palavra de Deus. Queridos, feita essa introdução, voltemos ao texto petrino. Como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinham antigamente na vossa ignorância. Eu disse para você que segue-se primeiro a justificação e depois a regeneração. Quando nós somos regenerados, somos transformados em filhos e filhas de Deus por adoção. Ô irmão, segura aí, não precisa falar uma palavra profética, é profética porque está na Bíblia. Você e eu somos filhos e filhas de Deus e ninguém tira isso. Você é filho e filha de Deus, está escrito, selado e ninguém pode mudar isso. Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Levante a cabeça. Ande como filho e filha de Deus. Vitorioso, filho e filho de Deus, amado por um Pai bom, fiel, maravilhoso, que cuida de nós. E se você é filho, você agora não é mais rebelde, é obediente. E todo pai expressa um sorriso quando o filho obedece. Como filhos obedientes, não vos amoldeis, não tome os moldes do mundo, das paixões que tinham anteriormente em vossa ignorância, ou seja, desconhecimento de Deus. Agora nós conhecemos a Deus.
E ele está falando, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santo em vossa maneira de viver. Então, por que devemos buscar a santificação? Primeiro, porque o nosso Deus é santo. É importante destacar que nós devemos buscar a santificação, porque Deus é santo. Preste bem atenção no que Pedro está dizendo aqui. Nós não devemos ser santos porque o mundo não é. O nosso referencial de santidade não é o mundo, não são as pessoas, não são homens ou mulheres. Você pode até admirar uma pessoa que existe, nós vimos. Uma pessoa santa, um homem e uma mulher de Deus, você pode até admirar. Mas nenhum homem, nenhuma mulher é referencial de santidade. Por quê? Porque senão pode falar igual alguns crentes, eu tenho um pecado aqui, um pecadinho de estimação, um pecadilho, mas o do fulano é bem maior. Nosso referencial não são as pessoas. Nós devemos ser santos porque Deus é santo. É um referencial de santidade absoluto. Sede santos, segundo é santo aquele que vos chamou. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. É o que está na palavra. E veja que, como se Deus santo se apresenta? Depois do pecado do homem, a partir do capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia nos mostra o enredo da salvação, o plano da salvação de Deus. E como ele começa? Ele vai e fala para um homem chamado Abrão: sai da tua terra, tem uma terra nova, da tua parentela, tem uma família nova para você, e da casa de teu pai, porque Terá, o pai de Abraão, era idólatra, ou seja, sai do meio da idolatria, para uma terra que eu te mostrarei. Deus está falando para Abraão: sai, vem caminhar comigo. E sair implica movimento. E alguém já disse que a vida cristã é dinâmica, não estática. E alguém já disse que Jesus é o caminho, não o estacionamento. A santificação é um processo contínuo e inacabado. Enquanto estivermos aqui, temos que nos santificar todo dia, toda hora. E Abraão sai. Depois ele vai falar com Moisés. Quando Moisés, ele vai chamar Moisés, ele diz: Moisés, Moisés, não te vires para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa, santificado pela presença de um Deus santo. Quando o povo está lá no deserto, em Levítico 11, 44, 45, Deus escreve pelas mãos de Moisés: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. É a essa palavra que Pedro está se referindo quando diz: porque está escrito, porque eu vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santo, porque eu sou santo. E diz mais em Levítico 20, 26, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separeis para serdes meus. Por isso que a palavra santificação no grego é adiasmos, que significa tornar santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado. Tudo isso a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Então devemos ser santos porque o Senhor nosso Deus é santo. Segundo, porque devemos ser santos? Porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3 está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
que apartai-vos das concupiscências da carne, da fornicação. E aqui eu quero ser bem direto. Ah, pastor, mas estamos no mundo moderno, essas coisas de santidade é quadrada, a Bíblia é quadrada. Mas, queridos irmãos, com carinho, com amor e um coração pastoral. Fornicação é pecado antes do casamento. Se você está tendo relacionamentos sexuais com o seu namorado, o seu noivo, sem botar uma aliança no dedo, você está em pecado. Adultério é pecado no casamento, fora do ambiente sacrossanto do matrimônio. Adultério é pecado. Prostituição é pecado, é pagar para comprar corpos para ter prazer sexual. A Bíblia está dizendo, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que apartai-vos. Se você, por acaso, está numa dessa prática, foge. Sai daí. Corra desse pecado. Vença esse pecado antes que ele vença você. Aparte desse pecado antes que esse pecado aparte você de Deus. Antes que ele te leve para um estado de letargia, tristeza, desânimo. Leia depois o Salmo 32, o que Davi diz: enquanto não confessei o meu pecado, o meu humor tornou-se em sequidão de estio. O que é sequidão de estio? Deserto, terra seca. A causa da tristeza na vida de muitos crentes é o pecado, irmão. Aquele pecado de estimação que não se vence. É aquela sutil mentalidade de que podemos servir a Deus e viver no pecado. Mas a vontade de Deus é a nossa santificação. Como podemos alcançar a santificação? Primeiro, submetendo-se a Jesus Cristo. Aquele que supõe que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou somente para prover justificação e perdão dos pecados para o seu povo, tem ainda muito a aprender. Jesus não somente nos justifica, Jesus não somente nos regenera, Jesus também nos santifica. É por isso que está escrito lá na sua oração sacerdotal em João 17, 19. Quando ele orando diante do Pai, pelos seus e por nós, ele diz: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então Jesus santificou-se para também nos tornar santos. E um dos caminhos para a santificação é nos submetermos ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Mas vós sois dele, escreve Paulo em 1 Coríntios 30, em Jesus Cristo, o qual para vós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Bendito seja o nome de Jesus que nos santifica. E como Cristo nos santifica? Primeiro, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ô irmão, nós temos que ler Bíblia. Nós temos que gostar de Bíblia. Nós temos que vencer tudo para ler Bíblia. É preciso ler Bíblia. E a Bíblia diz lá em Paulo, escrevendo a Timóteo, persiste em ler. A Bíblia não é um Instagram que a pessoa fica passando feed o tempo todo, figuras atrás de figuras nunca cessa. Tem letras. Se nós perdemos o amor pela palavra, tem alguma coisa errada. Se ela não arde mais no nosso coração, há algo errado aí. Porque o salmista diz: oh, como amo a tua lei, ela é o meu prazer de dia e de noite.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a verdade da doutrina bíblica, da palavra bíblica. Cuidado com os pregadores de redes sociais. Quem te ensina a verdadeira palavra é o teu pastor. É o homem de Deus que está lá orando, labutando na palavra para santificar você, para você ir para o céu. Cuidado com o que você está lendo, cuidado com o que você está assistindo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É pela palavra. Segundo, como podemos buscar a santificação, alcançar a santificação? Vivendo no Espírito. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Justificação, regeneração. Você é tornado uma nova criatura em Cristo. Entretanto, quando a gente nasce de novo, a velha natureza não é extirpada de vez. O velho homem continua em nós, é o corpo do pecado, é o velho homem. É o que Paulo escreveu aos Efésios, portanto, despojando-vos do velho homem. É a velha natureza caída. O processo de santificação pela palavra, pela oração, pelo jejum, submetendo-se a Cristo e ao seu Espírito Santo, é para matar esse velho homem. Não deixe ele tomar corpo. Não deixar ele dominar com as suas paixões e seus desejos pecaminosos. Por isso que temos que ser submissos ao Espírito Santo, para ser controlado pelo Espírito Santo. E alguém já disse que chegaram para um velho cacique, um jovem índio, e falou assim: meu velho cacique, dentro de mim há 2 grandes lobos, querendo me devorar. Qual deles o Senhor acha que vai ser vencedor? Ele diz assim: aquele que você alimentar mais. Nós temos já a nova natureza e a velha natureza pecaminosa. Quem você mais alimentar, vence a guerra. A santificação é alimentar o Espírito, pela palavra, pela comunhão do Espírito. Já viram na bênção apostólica a graça do nosso Senhor e Salvador? Jesus Cristo. O grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Temos que buscá-lo. Temos que pedir para Ele nos santificar. Quem santifica é Deus. Pela sua palavra, por Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo, nos ajudando na hora da tristeza, do desânimo. Mas compete também a nós buscarmos a santificação. Por isso que Pedro está escrevendo: sede santos. Por isso que Paulo fala: despojai-vos do velho homem. E preste atenção, irmãos. Desejar a santificação é um sinal incontestável de que a pessoa verdadeiramente nasceu de novo. Desejar a santificação é uma prova incontestável de real fé em Cristo. Quem realmente nasceu de novo, foi justificado e tem fé em Cristo, deseja a santificação. Santificação, santidade, ser santo, é assunto insípido, inodoro, incolor, sem graça para crentes carnais. Verdadeiro crente em Cristo, quando fala em santificação, ele se alegra, ele deseja. Como você pode se santificar? Lendo, guardando e praticando a palavra. João 17 já disse e repito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E para que
você não ache, como muitos acham, que quando fala em santificação é só em pecado relacionado no âmbito sexual. Leia comigo, por favor, Efésios 5. Efésios 5. Perdão, Efésios 4, 25 ao 32. Aqui são exortações à santidade feitas por Paulo, depois que ele vai falar que nós temos que nos despojar do velho homem. Exortações à santidade, ele vai dizer assim, capítulo 4, 25 ao 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos mesmos uns com dois outros. Irmãos, quem é santo, está se santificando, fala a verdade. Porque quem mente é filho do... E não tem uma mentirinha, é só uma mentirinha aqui. Jovem que é santo, quando a mãe pergunta, vai aonde? Vou na casa de José. Não mente dizendo que vai na casa de José e vai para a casa de João. Quantos jovens já perderam a vida por isso? Crente que é santo não mente mais. E não só não mente, como fala a verdade. Anda na verdade. Porque alguém já disse que a mentira tem perna curta. E a verdade é inabalável. Quem fala a verdade nunca perde. Irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Brigou, discutiu, tirou. Não fique irado um dia, 2, uma semana, 3 meses, 1 ano. Perdoa. Controle a ira. Peça perdão. Fale para a esposa, ô meu bem, me perdoa, me exasperei com você hoje. Ô meu maridinho, me perdoa, me exasperei, gritei. Mas, ó, me perdoa, vamos junto para o céu. Eu te amo, minha gata. Love you, dá um beijo. Não peque. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Irai-vos, mas não pequeis. Tem uma ilustração que eu gosto. O que é a ira? É aquela lavra do vulcão dentro do vulcão. Mantém ela ali dentro de você. E vem com a água do Espírito para refrigerar logo. Você, quando peca, é quando a ira explode, como a lavra do vulcão, destrói tudo em seu redor. Irai-vos, mas não pequei. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não pode roubar. Irmão, não pode levar a folha de papel Chamex do trabalho para sua casa, é roubo. Não pode pegar um grampinho lá na empresa e levar para sua casa, você está roubando. Irmão, se o seu patrão te paga para trabalhar, trabalhe, não enrole, não finja que está trabalhando, porque senão você está roubando o dinheiro dele. Você é crente. Não roube. Não roube o que é do Senhor, o dízimo e a oferta, não roube. Pegou emprestado, devolve, foi um empréstimo, não foi uma doação. Ô, irmãos, dá um glória aí, porque senão eu vou achar que a coisa está feia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente que for boa para edificação. Santo não pode ficar falando palavrão, irmão, amém? Eu gosto até de brincar, com uma vez eu fui brincar um pouco com os jovens, falei, olha, o único palavrão aqui é incircunciso, filisteu, filho de Belial, brincando com eles. Mas é claro que na boca do crente não pode haver nenhum palavrão. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado. Então faça coisa que alegre o Espírito, nós estamos selados nele. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. São práticas de vida de santificação. Para a gente já ir caminhando para o final, se você acha que a vida de santificação é de graça, é sem graça, melhor dizendo. Irmãos, eu ando muito preocupado com algumas, digamos assim,
algumas sacadas evangélicas, algumas frases de efeito. Você é mais do que vencedor. Você vai conquistar. Você vai superar. Bobagem, irmão. Mais do que vencedor é para crente santo. Mais do que conquistador é para gente santificada. Ser mais do que vencedor é para gente que nasceu de novo. Não há vitória sem santificação. Não há conquista sem santidade. O pecado derrota a gente, afasta a gente de Deus. E te prova nas Escrituras. Quais os benefícios da santificação? Primeiro, aqui, ainda nessa vida, nessa caminhada, nessa existência. Primeiro, nós veremos as maravilhas de Deus. Como Miqueias profetizou aqui antes de cantar, maravilha que Deus fez dando um filho para eles. Depois da primeira parte do Antigo Testamento, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda parte começa com o livro de Josué. O livro de Josué é o livro das batalhas, é o livro das guerras, é o livro das pelejas. Você está em guerra, eu estou em guerra. Você está em guerras terríveis, crudelíssimas, assaz que às vezes acham que vão te vencer. E quando você lê Josué, Deus fala para Josué: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, tu e todo esse povo, para tomar posse da terra que eu vos dou. Preste atenção, dá, compete a Deus, tomar posse compete a mim e a você. Vou te dar uma palavra de vitória, dá, pertence a Deus, tomar posse compete a mim e a você. Tome posse das vitórias de Deus, hoje, aqui e agora. E você não precisa de palavra vazia, de autoajuda. Não. Faça coach lá onde for fazer, não sou contra. Naquele ambiente, mas aqui não é autoajuda, é ajuda do alto. E qual o maior ânimo que você quer com a Bíblia? Porque no capítulo 1, Deus vai falar para Josué: levanta, Moisés é morto, dispõe-te agora, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para fazeres tudo o que eu te ordeno. Ninguém te poderá resistir, aonde tu pôr os teus pés, eu te darei essa terra. E por 4 vezes, só no capítulo 1 de Josué, por 4 vezes, Deus diz para Josué e diz para mim, para você, meu irmão e minha irmã: tão somente ser forte e muito corajoso. Força! Coragem! Levanta! O nosso descanso não é aqui. Deu a palavra para ele. Depois o nosso Deus é o livro da peleja, da conquista, da guerra, é um estrategista de guerra. Vai usar uma tática da guerra, a contra-inteligência. O que é isso? É espiar o inimigo. Quem é o inimigo? Qual o tamanho dele? Quais as armas? Qual é a geografia do teatro de operações? O que ele faz? Manda 2 espias a Jericó, que são acolhidos por Raabe, que os põe e esconde e não revela o plano do povo conquistar aquela terra. Feito isso, a Bíblia diz que Josué, no capítulo 3, vai passar o Jordão. Depois que passa o Jordão, no outro dia vai conquistar Jericó. Você tem a sua Jericó, eu tenho as minhas. Muros intransponíveis, às vezes, para mim e para você. Mas a Bíblia diz que em Deus faremos proezas. Você sabe o que é proeza? É aquilo que você não pode e não consegue fazer, mas com Deus você faz. É o sobrenatural. Você não entende, mas acontece.
Porque as armas da nossa milícia de guerra militar não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Não há guerra que em Deus você não consiga vencer. Não há batalha que em Deus você não seja vitorioso e vitoriosa. E o que ele faz? No capítulo 3, no outro dia era para tomar Jericó. E o que ele diz para o povo? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Eu quero ver as maravilhas de Deus. Eu quero ver as maravilhas de Deus nos nossos cultos, nas nossas reuniões, porque nós encontramos com Deus vivo. Culto não é cemitério, igreja não é cova, aqui é um lugar de ver as maravilhas de um Deus vivo, verdadeiro, poderoso, grande, eterno varão de guerra é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santificai-vos. Depois Josué vai e faz a circuncisão no povo, porque aquela geração que foi circuncidada pela aliança com Abraão, para lembrar que o povo está aliançado com um Deus insuperável e imbatível. Ele faz a circuncisão nos jovens, aquela nova geração. Feita a circuncisão, celebra a Páscoa, para se lembrar aquele memorial perpétuo do livramento do Egito. E fazendo isso, de muros intransponíveis, as armas que Deus dá para o povo. Manda o exército na frente, o sacerdote com a arca. E diz assim, ó, os homens de guerra, vou falar um termo brasileiro, né? Arrodeia as muralhas 6 vezes durante 6 dias. Mas no 7º dia, os sacerdotes com trombeta de chifre de carneiro, diante da arca, tocarão a trombeta bem alto, e o povo vai gritar com grande grita, e as muralhas cairão. Eu quero chamar a mim e a você nessa hora. Vem com Josué lutar em Jericó. Marcha. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas cairão. Vamos lutar, povo? Mas qual foi a ordem do povo? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Quer ter vitória? Santifica. Quer ter vitória? Santifica. Quer ter vitória? Santifica. Não há inimigo que poderá ser contra você. Qual foi a leitura devocional hoje com o pastor Gleuber? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica, né, pastor? Que não tem resposta. Se Deus é com você, você é a maioria. Se Deus está contigo, ninguém te vence. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem nos condenará? É Cristo quem nos justifica. Quem nos acusará? É Cristo quem morreu antes e nos justifica diante de Deus. Como está escrito, todos os dias somos levados à morte como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Então eu posso dizer, se você é santo, se você busca a santidade, você é vencedor. Você vai vencer, você vai passar, jovem, naquele concurso que você vai fazer. Você vai casar, jovem, você não vai ficar para titia. Amém. Deus vai te dar um marido bom, um jovem crente, trabalhador. Santifica, porque é o melhor lugar de buscar namorado e namorado, marido e mulher, é no joelho.
Porque a Bíblia diz: riquezas e bens são os pais quem deixam para os filhos, mas uma boa esposa vem do Senhor. O que é isso? Às vezes o pai deixa riqueza para o filho, mas uma mulher tola destrói toda a fortuna do marido. Porque a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola destrói toda a sua mão. Deus vai te dar um marido trabalhador, um homem bom. Então aqui, os benefícios da santificação é que você vai ver as maravilhas de Deus. E por último, lá no porvir, quando nós encontrarmos com Ele, qual o benefício da santificação? Se você não prestou atenção em nada até agora, eu queria que você prestasse só atenção nisso, irmão. Isso aqui tem martelado o meu coração dia e noite. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, rico, pobre, pastor, diácono, presbítero, levita, músico, glória a Deus por todos esses ministérios, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Irmãos, a pergunta que se faz nessa hora é: não o tanto que você faz na igreja, não o que você desempenha aqui. A pergunta para mim primeiro, de coração, e para todos nós: somos santos? Veremos o Senhor? Ou naquele dia escutaremos dele: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Por favor, pense nisso. Mais cedo ou mais tarde nós iremos embora. Mais cedo ou mais tarde, ou pelo arrebatamento, ou pela morte. A pergunta é: somos santos? Estamos nos santificando? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a nos santificarmos. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Busque a santificação.